Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao Professor Responde, já é o número 11, ou seja, já faz bastante tempo que a gente deu início a essa nossa jornada, né, de lives de perguntas e respostas no domingo. É uma das lives que eu mais gosto de fazer, porque eu consigo ser bem certeira naquilo que tá te incomodando, naquelas dúvidas que tu tem. Eu recebi várias perguntas hoje, a gente vai começar a respondê-las. E claro, se tu tiver alguma dúvida que tu não conseguiu deixar na caixinha, tu pode me deixar aqui nos comentários que dentro do possível no final eu dou uma olhada, dou uma rápida procurada nos comentários e eu respondo, tá bom? A gente recebeu várias perguntas hoje, várias perguntas sobre questão de estudo, sobre questões de decisões na faculdade, várias questões sobre organização do tempo, então coisas que a gente vem falando já há algum tempo que é importante a gente sempre relembrar, porque normalmente os problemas que eu tenho, os problemas que eu tive, os problemas que tu tem, as dificuldades, né, elas acabam se repetindo. E é por isso que é tão importante a gente ouvir a pergunta do outro, porque às vezes tu nem percebeu que tu tinha algum tipo de dificuldade, certo? Mas tu escuta a outra pessoa falar e aí tu percebe que tu tem, tá? Então vamos lá, dar início a isso. A pergunta é a seguinte: como estudar de forma correta para aprender de verdade o conteúdo, certo? E assim, gente, na verdade, tem pessoas que dizem que a gente só aprende pelo amor ou pela dor. Tem gente que diz que a gente só aprende quando a gente consegue ter um impacto. Então, ou tu aprende pela dor de ter errado uma questão, por exemplo, pela dor de não saber um conteúdo, ou pela dor de se obrigar a estudar, ou tu aprende pela maneira como tu leva as coisas. Qual que é a maior, digamos assim, o método preferido para quem quer aprender um conteúdo? É a repetição. E como é que a gente faz com essa ideia de repetição? A repetição é algo que nós vamos fazer basicamente estudando todos os dias, repetindo, digamos assim, aquele método, repetindo aquele conteúdo, fazendo com que ele vá entrando na nossa cabeça. Então, ou tu aprende pela dor, por exemplo, quando tu erra uma questão na prova e depois tu nunca mais esquece. Quem já errou questão em prova provavelmente já deve ter passado por isso. A gente erra e a gente fica, ai meu Deus, como é que eu errei isso? E daí a gente vai pesquisar, a gente vai tentar entender o que aconteceu e daí tu nunca mais esquece. Ou tu vai aprender pela repetição, que seria uma forma menos drástica, né? Menos doída de aprender. Como que eu recomendo, então, que tu aprenda pela repetição? Organizando os teus estudos e inserindo todos os dias, pelo menos dias de letivos, dias que tu tem aula, a revisão dos conteúdos do semestre. Então, quando as pessoas falam de estudar para a vida, por exemplo, elas estão falando que tu não tem que estudar apenas para a prova, que é uma coisa muito comum, que é o que a gente faz com frequência, né? O que a gente faz com frequência? A gente pega e deixa para estudar lá na última semana, deixa para estudar lá nos últimos dias, às vezes decora ou engole, não se sabe como, 500 páginas de um livro, e no outro dia faz a prova, até consegue tirar uma nota boa, mas em breve esquece tudo. Esse é o método que a gente costuma fazer e que não funciona, porque isso não é estudar para a vida, isso é estudar para a prova. Como que a gente estuda para a vida? É até meio clichê usar esse termo, né? Mas é basicamente tu estudar de uma forma que tu consiga entender e que, por exemplo, tu consiga explicar para outras pessoas. Como que eu faço? Como que eu acho interessante a gente fazer isso? É a gente simplesmente estudar o conteúdo um pouco por dia, todos os dias. Cada um de nós vai ter o seu método de aprendizagem. Então tem várias lives que eu já fiz, que estão no YouTube, em que eu te digo que a depender do teu tipo, tu vai te dar melhor lendo, ou lendo e marcando, ou lendo e escrevendo. Um método que eu gosto muito é a gente ler e marcando o que é mais importante. E quando é um conteúdo que ele tem muitos detalhes, por exemplo, tu pode fazer um resumo, mas um resumo bem pontual, um resumo quase um esquema. Tem gente que compra esquema pronto e eu não consigo conceber isso para mim, porque se eu não escrevi, eu não entendo por que está escrito tal palavra. É por esse motivo, por exemplo, que eu não gosto de livros esquematizados, sabe? Eu já comprei livros esquematizados de direito constitucional há muitos anos atrás, está aqui na minha estante, inclusive. E era um livro que ele era tão esquematizado que eu não conseguia entender o esquema do autor, entende? Aquilo me prejudicava. Então, tu tem que ter uma maneira que tu consiga entender. Eu gosto muito de fazer esquema, de fazer resumo, porque é algo que, com o tempo, eu consigo só folhear e lembrar daquilo que eu estudei. Então,
A repetição, ela tem que ser algo que não seja assim, todo dia tu lê as 30 páginas, porque fica impossível. Não tem como a gente ler todos os dias todo o conteúdo. Mas, se tu tem alguma maneira de sintetizar, deixar aquilo mais rápido, por exemplo, por meio de um esquema, por exemplo, por meio de um resumo, simplesmente fica mais fácil. Quando eu tinha cadernos, né, na faculdade, eu tinha cadernos muito completos. Eu sempre fui uma pessoa que escrevia muito. Então, eu tinha meus cadernos completinhos e eu começava a ler. Nas primeiras leituras que eu fazia, eu demorava 1 hora para ler o caderno, tá? Porque, claro, eu ia lendo, não era aquela leitura dinâmica, de tipo, vai lendo, vai passando, não. Eu queria entender o que estava acontecendo. Então, as primeiras leituras, elas são mais pesadinhas, digamos assim. Mas, com o tempo, tu aprende, tu já sabe, e tu vai, assim, praticamente passando aquelas folhas, porque tu já sabe tudo que tá ali. Essa é a melhor revisão. Porque significa que tu já entendeu o conteúdo, significa que tu já sabe o que tá ali. Sabe quando tu fecha os olhos e tu lembra o que estava escrito no caderno? É porque tu conseguiu entender. Eu não tô falando de decoreba, eu tô falando de, eu me lembro que eu escrevi sobre aquilo naquele ponto do caderno e é tal e tal situação, sabe? Então, para essa repetição acontecer, tu também tem que te organizar. Eu sou muito favorável a resumos ou a esquemas, principalmente esquema, porque eu acho que é mais rápido, mas é claro, no início isso vai ser um pouquinho mais difícil, porque tu vai ter que ler e passar pro papel. Entende o que eu quero dizer? Só que depois, com o tempo, vai ficando mais fácil, porque tu já tem grande parte feita. Imagina começar no início do semestre, por exemplo. No início do semestre, tu tem menos conteúdo. Se toda semana tu senta, e gente, não é muito tempo não pra gente conseguir fazer um resumo não, tá? Se tu senta e tu coloca no papel, a cada semana que tu for colocando, tu já tá fazendo um pouquinho de trabalho por semana. Quando chegar mais perto das provas, tu já vai estar com todo aquele conteúdo pronto. E é claro, toda vez que tu for fazer um resumo de uma nova parte, tu relê aquela parte que tu já colocou no papel, tá entendendo o que eu quero dizer? Por quê? Porque tu tá já aprendendo, já entendendo. Com o tempo, a tua revisão, ela vai ser tão rápida que tu vai se sentir à vontade para pesquisar jurisprudência sobre o assunto, para pesquisar na internet ali, coloca no Google, uso capião, últimas discussões. Aí tu pode ler artigos, tu pode ler decisões que saíram recentemente, que mudaram alguma coisa. É interessante tu inserir também no teu dia a dia as questões, tá? Muita gente fala como estudar com questões. Tem gente que estuda antes a teoria, tem gente que diz que não, que é melhor já fazer direto as questões. Ao meu ver, fazer questões de concurso, questões de OAB é um método muito bom, porque é uma certa maneira também de tu aprender com a dor, certo? Então, quando tu faz, tu erra, tu vai buscar o porquê que tu errou e tu não vai mais esquecer. Mas é interessante também ter uma repetição de questões. Não adianta um dia antes da prova tu fazer 30 questões, entende? Porque tu não vai conseguir ter, digamos assim, aquele contato necessário, o tempo necessário para conseguir ir colocando na tua cabeça. Eu costumo dizer que o nosso conhecimento ele é uma escadinha, né? Então vai subindo o entendimento que a gente tem. A gente vai agregando conhecimento, a gente vai entendendo melhor com o tempo. É que nem, por exemplo, assim, a gente tem que tomar água, né? Todos os dias dizem que tem que tomar de 2 a 3 litros de água e tudo mais. Se tomar um pouquinho de água por dia ao longo do dia, então a cada hora eu tomo um copinho de água, no final do dia eu vou ter uma super meta, já vou ter tomado tudo que eu precisava e nem vou sentir. E o meu corpo ele foi absorvendo isso. Eu tô dando esse exemplo que não tem nada a ver com direito, mas é que tem tudo a ver com o nosso corpo e a forma como o nosso cérebro funciona também. Agora, se eu não tomei água durante o dia, tem gente que se engana achando que dá pra tomar 2 litros de guti-guti. Aí enche lá um pet, já vi isso acontecer, e toma, quase vomita, passa mal. Mas quando a gente faz assim, a água, ela desce reta. O teu corpo ele não consegue absorver 2 litros de água de uma vez só. Entende? E o conhecimento é a mesma coisa. Se tu coloca muito conhecimento ao mesmo tempo, o teu cérebro ele não vai ter condições de entender tudo, de conseguir gravar, de conseguir manter. Simplesmente ele não vai conseguir. Ele vai acabar, digamos assim, se desfazendo de muito daquele conhecimento. É que nem eu. Eu falo sem vergonha no sentido de que eu acho que a gente pode aprender com isso. Na minha faculdade, na maior parte das minhas provas, eu estudava 1, 2, 3 dias antes. Algumas eu deixava para estudar no dia anterior, porque era a forma como eu sabia fazer, era a forma como tinham me ensinado, era a forma como funcionava no colégio. Só que a faculdade ela não é mais brincadeira, não é pré-jogo, já é a nossa vida, já é o conteúdo que a gente vai ter que usar daqui pra frente.
Então, quando eu fazia isso, eu me entupia de conhecimento, de informações, de coisas lá. Eu me lembro muito de direito civil, que eu estudava tarde, a noite inteira para poder fazer uma prova. No outro dia, eu me lembro muito, no início da minha faculdade, direito civil 1, por exemplo. Lia muito. E aí, o que acontece? Não conseguia depois manter aquele conteúdo. Pro outro dia, eu ainda conseguia fazer a prova, entende? Porque ainda estava muito fresco. Só que, é claro, passado um tempo eu me esquecia. Então, esse não é um método bom, não é um método que funciona. Quando passou a faculdade, eu tive que fazer prova da UAB, eu tive que revisar tudo. E o pior é que eu não tinha nem eu não tinha nenhuma raiz que eu pudesse recuperar. Eu não tinha conteúdos que não estavam lá no fundo da minha mente. Eu simplesmente tinha perdido, deletado os arquivos. Por quê? Porque eu estudava de uma forma muito errada. Isso é muito ruim, porque a gente já ouviu todo mundo, gente, com certeza já ouviu pessoas falarem sobre isso, certo? Com certeza já ouviu alguém dizer que a gente não deve simplesmente estudar para a prova. Só que parece que não entra na nossa cabeça o que a gente tem que fazer. Parece que a gente ouve, mas a gente não entende. Aí passa o tempo e tu percebe por que tu errou, por que não deu certo, entendeu? Só que daí já passou tempo, talvez tu já esteja em outro nível da tua vida, talvez já não valha mais, não tem como tu corrigir. É por isso que é importante a gente ficar falando sobre isso o tempo inteiro. Até assim, muita gente aqui me segue, muitas pessoas me seguem, veem as lives e olham os vídeos que eu faço, porque eu estou todo dia falando sobre isso. Todo dia, tu ouvindo, tu lembrando o que tem que ser feito, ou tu pensando, refletindo, querendo ou não, faz com que tu mantenha o nível. É por isso que tem gente que nem sabe porque me segue, mas gosta de ouvir o que tem pra falar. Por quê? Porque todo dia eu tô te lembrando do que tu tem que fazer e por que tu tem que fazer. É incrível o poder que a nossa, digamos assim, nós termos pessoas que pensam da forma como a gente quer, né? Ou que fazem a gente crescer ao nosso redor, isso muda a nossa vida. Então, todo dia eu tô te falando aqui, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ó, pensa assim, quem sabe pensa assado. Como eu falo, não tô aqui pra falar o que tu tem que fazer da vida, mas tô te alertando para coisas que deram certo, para coisas que eu vi que dão certo e para coisas que eu vejo que não dão. Então, se tu tá aqui hoje na live, talvez já tenha ouvido eu falar, mas a gente tem que lembrar o tempo inteiro disso. Porque o ser humano, ele, assim, é complexo, né? Como eu posso dizer? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas parece que se tu não tá todo dia batendo na mesma tecla, a gente acaba esquecendo. Eu também sigo pessoas que todo dia estão ali tocando, ó, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não te esquece de agir assim, não esquece da importância da saúde, da importância da organização, da importância... Então, eu também busco pessoas que me lembram disso. E a gente está aqui mais ou menos para todo mundo se lembrar junto do que a gente tem que fazer para dar certo, para a faculdade dar certo. Então, é interessante a gente sempre falar sobre método de estudo, porque a tua faculdade ela é estudo também, mas não é só a faculdade, não é só o estudo na faculdade. É uma parte. O estudo na faculdade é uma parte que a gente vai ter que cumprir. E tu vai ter que estudar, vai ter que sentar, vai ter que fazer da maneira correta. Nunca vai ter uma maneira fácil de estudar, né? Ai, nossa, tô numa festa estudando. Isso não existe. Mas com o tempo, eu te prometo, a gente vai se acostumando, entendeu? A gente consegue entender que aquele momento que eu dediquei, que eu organizei para estudar, é o momento que eu vou sentar, que eu vou ler, que eu vou fazer meu resumo. E assim, chegar no final da faculdade com os conteúdos sedimentados, pode ser que tu não vai lembrar de tudo, com os mínimos detalhes, mas tu vai ter aonde recorrer para quando tu precisar, tu só reconstruir, tu só relembrar os conteúdos, entende? Isso é importante que a gente pense. Não dá pra achar que tu vai te formar e aí tu vai te importar com a vida. Eu tinha muitos colegas que pensavam assim. Só que daí tu perde muito tempo. Eu tenho um amigo que foi aprovado recentemente para juiz que ele falava isso. Ah, depois de formado a gente sente, a gente estuda. Só que ele teve que estudar 7 anos, né? Semana passada eu completei. Ele se formou um ano antes de mim. Ele teve que estudar 7 anos para conseguir passar no concurso. Entende? Talvez se ele tivesse um pensamento um pouquinho diferente, por ser uma pessoa inteligente que ele sempre foi, ele tivesse conseguido antes. Então, a gente tem que ter a ciência de que a gente está plantando para colher. O que tu fizer na tua faculdade, o que tu estudar na tua faculdade, tu não vai perder. Mas tu tem que estudar da forma correta. Tem que estudar de uma maneira que depois, quando tu precisa, tu consiga retomar isso sem ter que construir do zero. Lembra que eu falo? A gente vai colocando os tijolinhos um em cima do outro, o nosso conhecimento ele vai sendo construído. Não vou lembrar de tudo, não vou lembrar sempre dos detalhes, mas também para isso está o código, para quando tu precisar,
tu abre ele, dá uma revisada, é assim que funciona. Ok? Então, como estudar de forma correta? Gente, tu tem que revisar o conteúdo. Tu tem que encontrar um método que funciona para ti. Tu é uma pessoa mais da leitura e com poucas palavras tu consegue lembrar, tu precisa ouvir, então tu precisa, digamos assim, falar ou ouvir conteúdos. Existem muitos conteúdos que a gente consegue ouvir também em podcast, no YouTube. Tu precisa ensinar para alguém, tu precisa falar pro espelho. Testa o que funciona para ti. Eu te digo que ensinar é uma maneira incrível de a gente aprender conteúdos. Quando eu estou em sala de aula falando sobre aquele conteúdo, eu sou obrigada a entender do conteúdo para poder explicar para outra pessoa. Tu não precisa estar na sala de aula, tu pode fazer isso com o teu cachorro, tu pode fazer isso com o teu bichinho de pelúcia, qualquer coisa, certo? Mas tu tem que encontrar a maneira que funciona pra ti. E estuda não só pra prova, sabe? Então vamos lá, vamos só rapidamente repetir. A gente pode aprender pelo amor ou pela dor, né? A dor é aprender quando tu erra porque tu não sabe alguma coisa e tu aprende porque realmente pegou em algum lugar lá, bateu aquela tristeza e tu lembra porque tu teve que estudar pra entender. O amor seria mais ou menos a forma de uma organização, né? É tu conseguir ter a repetição dos conteúdos, é tu ir construindo teus resumos, construindo os teus materiais, que tu possa cada vez mais rápido revisar aqueles conteúdos, certo? É importante também fazer questões. Tu não precisa fazer 30 questões por dia, tu pode fazer uma por dia. Isso já vai te ajudar bastante a aprender, a fixar, a entender o que cada banca cobra. Gente, a gente tá na faculdade com tanto tempo e parece que a gente não consegue se organizar. Mas depois que tu te forma, tu percebe, ai, nossa, eu podia tanto ter dedicado 1h30 por dia, 2 horas, 1 hora, o tempo que eu tinha para me fortalecer nos estudos, a gente não faz. Então, eu tô te dizendo, tem como se organizar, tem como fazer com que tu aprenda de uma forma que fique solidificado e que mesmo que tu esqueça alguns detalhes, mais pra frente, quando tu for revisar, tu vai ter uma revisão mais rápida, tu vai conseguir aprender mais rápido, vai relembrar, porque tu não tem que começar do zero, tu já tem uma base, entendeu? A base é algo muito importante. Qual aplicativo você usa para responder as questões todos os dias? Então, eu uso um aplicativo que é Questões de Concurso. É um site, na verdade, que nós temos, certo? Que ele tu consegue acessar no computador, tu consegue fazer as questões lá. Ele também tem um aplicativo. E por que eu falo do aplicativo? Porque, querendo ou não, como eu falei, quando a gente lembra das coisas, quando tem alguém nos lembrando, a gente consegue manter com mais facilidade, né? Então, eu fiz um print, postei ontem, eu acho. Eu coloquei um print desse aplicativo de questões de concurso, eu coloquei do lado do meu Instagram. O Instagram, eu nunca me esqueço de entrar, certo? Então, toda vez que eu vou entrar no Instagram, tá ali do lado o aplicativo de questões. Então, em algum momento do dia, eu vou apertar ali e vou fazer uma questão que seja. Uma questão é melhor do que zero, entende? A gente tem que entender que a gente não valoriza o poder do pouco, mas o pouquinho ele tem muito poder. Uma questão por dia em um ano é 365. Se eu não fizer no domingo, mas na segunda eu fizer 2, mantenho a média. Se eu começar a fazer 2 por dia, um dia eu estava inspirado, fiz mais, no final tu vai ter um montão de questões resolvidas. E não é também só chegar e ler e marcar, acertei, errei. É parar, é ler os comentários, é ver o porquê que tu acertou, o porquê que tu errou. Sabe? É um estudo muito simples, que eu inclusive indico para ser feito nas férias. Porque faz com que tu revise o conteúdo quase que brincando, entre aspas, né? É meio que uma gamificação, é um jogo. Porque tu fica feliz quando tu acerta, tu fica infeliz quando tu erra. Mas também tem que te alertar que questões de concurso, elas muitas vezes não vão te dizer exatamente se tu tá super bem na matéria ou não. É uma maneira de revisar, mas não é só ela, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes elas vão ser a decoreba da lei, a decoreba do artigo. É bom para tu saber como funciona, é bom para tu saber basicamente como que te cobrariam numa prova, mas não dá para esquecer também de revisar teoria, de discutir aqueles pontos que tu viu em sala de aula ou que a doutrina traz. Então eu sempre digo que a doutrina, as questões, o nosso método, tudo isso tem que estar organizado. Eu tenho que conseguir ler, tenho que conseguir fazer meu material, tenho que conseguir revisar. São momentos importantes do estudo, ok? É Questões de Concurso esse aplicativo, mas ele é de um site, então tu procura na Play Store, na Apple Store aí, Questões de Concurso. Às vezes aparece Q de concursos, mas é um Qzinho assim, que tu vai ver na hora, só existe ele. Então tu baixa e ali tu te cadastra, tu faz um cadastro rapidinho, a gente tem que colocar e-mail, não precisa pagar, certo? Eles têm um plano que tu paga
que é bem baratinho, e eu tenho, porque eu acredito que vale a pena, mas tu não precisa pagar se tu não quiser, porque por dia tu pode fazer 10 questões, e quando tu não tiver mais como fazer questões, tu pode simplesmente ler os comentários que as pessoas respondem e comentam e dizem qual é a resposta certa. Então, tu não é obrigado a pagar. Eu pago porque eu acho que é mais confortável, mas se tu não quiser, tu não precisa pagar, tá bem? Então, todos os dias uma questão, pelo menos com o tempo tu pode fazer mais. Isso ajuda muito a nossa fixação de conteúdo. Ajuda muito a gente lembrar daquilo que a gente estudou. E assim, a cobrança de concurso, né, é um pouco diferente da faculdade, certo? Pode ser que tu erre muitas questões no início. Mas tudo bem, com o tempo tu pega também esse jeito, ok? Não, nem 8 nem 80. Não meça todo o seu conhecimento por acertar ou errar questões. É normal que a gente erre, até porque é uma maneira diferente de cobrança. Mas pode ficar feliz se tu acertar, porque quer dizer que tu tá num caminho certo, ok? Só que a gente tem que ter essa ideia de manutenção, digamos assim, de ler, resumir, organizar o material, fazer questões, tudo isso faz parte do nosso estudo. Duas perguntas bem parecidas, tá, gente? Olha só. Como conciliar faculdade mais estágio e conseguir tempo para os eventos jurídicos? Eu sempre falo muito sobre essa questão da organização, que é basicamente a ideia de que a gente tem que conseguir fazer com que a nossa semana seja previamente ao menos organizada no domingo. Então hoje domingo é um dia bom para tu pensar sobre isso, mesmo que tu esteja de férias, porque tu sabe que existem compromissos que tu vai ter ao longo da semana. Então digamos que tu tem o compromisso de ir na aula de manhã, de acordo aí com o teu horário. Eu tenho todas as manhãs aulas da faculdade, tudo bem. E eu tenho estágio todas as tardes, tudo bem. Então, esses são os blocos que tu sabe que tu não vai poder fazer outra coisa, a não ser ir na aula e ir pro estágio. O que te sobra, então? Se tu começar a fazer uma tabelinha bem simples, tu vai perceber que tu vai ter, digamos, a noite totalmente livre. O que tu vai fazer? Tu vai ter que organizar os teus estudos nesse período, certo? Nesse período é o período que tu vai revisar, que tu vai fazer questões, é o período que tu vai ter que ter também um pouquinho para descansar, ok? A depender do estágio, tu tem mais ou menos carga horária, a depender da intensidade, né, do estágio, às vezes tu pode até estudar no estágio, depende muito da situação. Mas a questão é que tu vai ter que te organizar. Eu fiz estágio, quando eu fiz estágio, eu estava na faculdade, e eu fazia pesquisa, e eu ia em evento, e eu publicava artigo, eu sei que eu quase fiquei louca, mas eu conseguia me organizar para dar conta de tudo. Então aqui, a organização é a peça-chave. Os eventos jurídicos, tu não vai ter evento toda semana, né? Evento jurídico tu vai ter de vez em quando. E normalmente são à noite, quer dizer, depende, mas normalmente eles vão ser mais pro fim de semana, ou à noite, no dia de semana. Depende muito. Então, quando tu tiver um evento, tu vai ter que mudar a tua rotina para encaixar eles naqueles dias que eles vão acontecer. Mas evento jurídico é algo muito importante, sabe? É uma coisa assim de tu sair da tua rotina, de tu conseguir ter um conhecimento diferente, porque vai ter gente de várias áreas jurídicas falando, às vezes de outras áreas que não da área jurídica, e vai fazer com que tu simplesmente, né, consiga ter essa visão maior. Então ontem eu tava com algumas amigas e uma menina contou uma história de que ela tava muito incomodada, assim, porque ela tava fazendo o TCC dela, né, e ela tinha que terminar o TCC, e ela não estava conseguindo finalizar porque ela não conseguia pensar no final. Tava assim muito difícil para ela. E aí ela tava muito estressada, muito triste no final do semestre. E os colegas convidaram ela, bons colegas convidaram ela para ir em eventos aqui da faculdade. E ela, porque eu não consigo, porque não sei o que. Os colegas dela falaram assim: fulana, tá muito estressada, vamos pro evento que vão falar de direito, tu não vai perder tempo, tu vai estar aprendendo e depois tu volta e pensa no teu TCC. E ela, meio contrariada, foi, né? Não tô conseguindo fazer mesmo. Chegou lá, teve palestras, e em uma das palestras a professora falou sobre o tema da monografia dela. E aí ela simplesmente teve, assim, tipo, um insight muito grande. Ela disse que ela começou a chorar, porque ela viu o que ela ia fazer. Olha que loucura. Porque era uma professora que estava falando sobre o tema que interessava, entendeu? E ela voltou para casa, reorganizou e, em breve, conseguiu terminar o TCC. Tu entende o que eu quero dizer? Os eventos, eles saem um pouco da nossa rotina. Eles saem um pouco daquilo que a gente está acostumado em sala de aula. Eu já passei por isso também. Durante a minha tese na Espanha, o doutorado é totalmente diferente do Brasil. Então, tu tem eventos jurídicos, tipo assim, muitas palestras, pelo menos 2 por semana.
e cada coisa de um tema. E cada palestra que eu tinha um insight, assim, eu tinha um choque, porque aquele conteúdo não tinha nada a ver comigo, mas tinha, eu conseguia entender. Por exemplo, eu tive uma palestra que falava sobre direito do mar. Eu nem sabia que isso era tão sério. Tem gente que pesquisa muito direito do mar, direito de território do mar, uma coisa. E aqui no Brasil eu nunca tinha tido, eu não tive pelo menos. E ele falou coisas muito interessantes sobre fronteira, sobre respeito, sobre questões internacionais disso, né? E eu fiquei impressionada. E isso serviu para eu escrever uma coisinha da minha tese. Mas teve eventos que eles simplesmente falavam de coisas que, nossa, abria a minha mente. Então, por mais que a tua rotina esteja apertada, por mais que tu esteja com muita coisa para fazer, não deixa de comparecer em eventos. E de preferência, vai em eventos bem diferentes. Olha, eu fui numa palestra de Direito do Mar, o que isso tem a ver comigo? Nada. Mas foi um conhecimento que entrou, que me ajudou muito, que me fez refletir, que me fez, nossa, pensar sobre uma coisa que eu nunca tinha pensado. Lembra que eu sempre falo que a gente não pode ficar só no direito. A gente tem que ter um conhecimento mais aberto sobre vida, sobre experiências, sobre autoconhecimento, a gente entender a gente mesmo. Mas dentro do direito, a gente também tem que pensar um pouquinho fora do que a gente está acostumado. Então, parar de só querer ver palestras, que eu acho interessante o tema. Ver coisas diferentes, até para tu, de repente, descobrir algo que tu não conhecia, que tu começou a gostar, que de repente chegou até ti. Então, permita-se participar de eventos sempre que possível, o quanto mais diferente, melhor. Pode ser que tu odeie, mas pode ser que tu ame. Pode ser que não sirva para nada, mas pode ser que te traga conhecimentos que tu não tinha ideia que existiam. Eu sou louca por evento, assim, eu vou dizer que eu sou meio que viciada em palestras, essas coisas, tem que me controlar. E eu sou viciada em palestra física, mas em palestra também na internet, que eu encontro pessoas que estão falando temas interessantes, tem que ficar cursos, eu adoro comprar, porque tudo que entra faz com que a gente aprenda, sabe? Tudo faz com que a gente consiga entender melhor os conteúdos e pensar de uma forma mais holística, que é uma palavra nova que eu estou usando nos últimos dias, de uma forma mais completa, que englobe mais áreas. Então a gente tem que ter essa consciência. Ai, professora, tá muito puxado, calma, te organiza um pouquinho mais. Mas tu não precisa ir em todos os eventos, mas vai em alguns. Te esforça para ir pelo menos, se possível, uma vez por mês em uma palestra que seja, certo? E eu sei que às vezes acontece de a gente ter, tipo assim, 3 ou 4 eventos, todos um atrás do outro, tu fica saco cheio de evento. Então escolhe um ou outro. Mas ao longo da tua vida tu vai ter muitos eventos, tu vai ter muitas palestras, e cada uma delas, por pior que possa ser, ela pode te trazer um insight. Aí, professora, eu fui numa palestra horrível, odiei, o cara não sabia falar. Ótimo! Então tu já sabe como não fazer, entende? Até aquilo que dá errado dá certo. Até aquelas coisas que não são as melhores experiências, elas podem servir de alguma maneira para que tu cresça, para que tu melhore. Mas tu tem que ter essa visão. Ao invés de ficar reclamando que não serviu para nada, não sei o quê, entender que talvez tu aprendeu como não fazer. Tu não vai fazer assim da próxima vez. Eu, quando era aluna, eu sempre tinha coisas que eu falava que eu nunca ia fazer, porque eu odiava. Eu não me lembro, acho que eu não fiz como professor. Eu fiz porque os alunos pediam, por exemplo. Eu odiava quando o professor pulava o intervalo e tocava 3 horas de aula direto. Odiava, achava isso uma falta de respeito, porque eu tava cansada e queria tomar café. E aí, quando eu fui professora, eu nunca fiz isso, tirando quando os alunos, em geral, me pediam pra fazer. Porque é ruim, entendeu? Quando tu tem uma experiência ruim, tu aprende com ela e tu não repete. Então, nos eventos também isso pode acontecer. Além do conteúdo, tu tem que ver o resto. E em evento jurídico também tem outra coisa interessante, que tu vai estar junto com as pessoas que estudam direito, pessoas da área jurídica, pessoas que vão te entender em algumas coisas que outras pessoas não entendem. Então, evento jurídico é tudo de bom. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sempre consigo tirar alguma coisa de evento jurídico, por mais bizarro que seja o tema, por mais estranho que possa ser, ok? Te organiza, faz com que a tua semana esteja sempre numa rotina, e aí tu organiza quando tem evento jurídico, tu vai saber com o tempo, insere aquele evento na tua programação, e eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Aqui tem uma outra pergunta muito similar, que é o seguinte: como ir bem no curso, sendo que tenho outras prioridades em meu dia a dia? Eu sempre falo que o direito, ele tem que ser uma das tuas prioridades, tá? Então, o direito é uma
das tuas prioridades. Tu pode ter, obviamente, mais de uma prioridade. Não é só o direito que importa na tua vida. Então pode ser que tu tenha como prioridade a tua faculdade, que tu tenha como prioridade o teu trabalho, que tu tenha como prioridade os teus filhos, a tua família. Tudo bem, cada um de nós vai ter que determinar quais são as nossas prioridades. Então, eu já expliquei em alguns vídeos, eu vou explicar aqui mais rapidamente. Quando nós temos um monte de atividade, um monte de prioridades, a gente vai ter que fazer, digamos assim, uma organização um pouco mais intensa. Então, digamos que tu não tem, obviamente, como deixar o teu filho na mão. Tu tem um filho para cuidar, uma criança para cuidar, tu vai ter que dar comida, tu vai ter que ajudar no almoço, levar na escola, então isso faz parte. Tu vai fazer o seguinte, pega e faz uma lista das atividades mais normais e mais comuns que tu tem. Então, lista tudo que tu tem pra fazer. É assim, ó, uma imensidão de coisas. Né? Se for no domingo, melhor ainda. Porque tu vai começar a fazer o teu bloco de rotina. Eu sei que parece que é ruim, muitas vezes a gente não consegue cumprir, mas eu te juro, quando a gente consegue manter uma rotina mínima, as coisas funcionam e a gente se sente menos ansioso e tudo vai melhor. Então, como eu falei na pergunta anterior, tem coisas que não tem como a gente deixar de fazer. Trabalho ou estágio, a faculdade, naqueles blocos da semana, tu congela, é faculdade e ponto. Eu não marco médico na hora da faculdade. Eu não marco reunião na hora da faculdade. Eu não marco para ir levar meu carro, arrumar na hora da faculdade. A hora da faculdade é a hora de estudo, é para isso que eu tô lá. Eu não fico fazendo trabalhos de outras matérias na hora da aula da faculdade, entende? Porque tu tem que estar lá para aprender aquilo que tu te dispôs a aprender. E a gente acha que a gente está ganhando tempo, às vezes, numa aula, fazendo um trabalho de outra, nós tá perdendo, porque tu não tá nem fazendo um trabalho bem feito e nem tá conseguindo te concentrar no conteúdo que o professor está passando. Então, existem blocos que tu nunca vai poder deixar de fazer. Ah, horário de levar meu filho na aula, horário de dar banho nos meus filhos, minha criança, sei lá, meu pai, minha mãe, minha família. Tudo bem, cada um de nós tem que definir. Então, tu vai pegar essa atividade e tu vai definir entre aquelas que tu não pode deixar de fazer, certo? Aquelas que tu tem que colocar no bloco fechado, eu não posso deixar de ir na faculdade. E aí tu determina quando serão essas atividades fechadas, que são horários fixos na tua vida, ok? Vai sobrar um monte de atividade e tu vai ir encaixando cada uma delas no tempo que sobra. Então, digamos que tu tem que, sei lá, estudar tal conteúdo. Qual é o tempo que tu tem para fazer isso? É entre uma coisa e outra? Ou é um período que tu tem vago para isso? Ou tu tem pouco tempo, mas é aquele tempo que vai ter que ser? Tu tem que fazer a tua rotina, tu tem que entender como tu pode organizar as coisas. E aquela lista, ela vai se alterando toda semana. Eu sei que no início parece meio loucura, parece que tu tá te engessando, só que na verdade tu tá te deixando livre para ter momentos em que tu vai ter lazer e tu vai estar tranquilo. Tem momentos que tu vai simplesmente querer dormir e tu pode fazer isso porque o resto está controlado. Eu sempre falo, gente, nós teremos sempre, todo dia, a todo momento, alguns imprevistos. Imprevisto faz parte da vida, senão a vida vai ser chata, né? Sempre a mesma coisa. Mas o imprevisto, ele só se torna um problema quando a gente não tem o resto organizado e controlado. Então, se eu sei que eu tenho uma prova daqui a 2 semanas, eu já tenho que estar estudando, tenho que estar preparada para daqui a 2 semanas fazer a prova. Se eu deixo para estudar para a prova por um dia anterior, e um dia anterior qualquer coisa acontece, a minha vida cai, né? Nossa senhora, não dá para fazer o que eu tinha que fazer, eu odeio a faculdade, eu odeio estudar, aí tu se desespera. Agora, sinceramente, né? Se tu tivesse te organizado antes, aconteceu o imprevisto no dia anterior, tudo bem, agora eu vou revisar só mesmo, já tinha me programado, vou ver o que eu vou fazer aqui. Só que o problema, aí retomando um pouco do que a gente tem falado nos últimos dias, é que a gente sempre coloca a desculpa na outra pessoa, né? Sempre quer jogar a culpa em outra pessoa, ou em alguma situação. Então, o fato de tu não ter te organizado pra fazer, digamos assim, as coisas que tu tem que fazer, simplesmente não te dão o direito de não fazer a prova, de não entregar o trabalho, ok? Quem trabalha e faz faculdade tem que refletir o que pode ser feito. Se tu não tá aguentando, talvez tu possa diminuir tuas cadeiras na faculdade. Tu tem que ser sincero contigo mesmo. Hoje no YouTube já saiu, eu acredito, já foi liberado um vídeo em que eu falo sobre isso. Se tu trabalha, tu não vai deixar de trabalhar, né? Porque tu precisa sustentar, eu entendo isso. Mas e aí, tu vai fazer todas as cadeiras da faculdade? Tu dá conta de fazer todas? Ou tu tá levando de qualquer jeito as cadeiras da faculdade só pra dizer que fez?
Faça menos cadeiras. Seja consciente, seja responsável nas tuas decisões, entende? Então, se tu tem 6 cadeiras e tu tá vendo que não vai dar para conciliar todas as matérias da faculdade com o que tu tem para fazer na vida, com trabalho, com família e tudo mais, então em algum dos pontos da tua vida tu vai ter que te desafogar. Professora, trabalhar não posso deixar porque preciso. Entendo? Então qual é a área da tua vida que tu pode desafogar um pouco? O que tu pode fazer para organizar melhor teu tempo? Que tarefa tu pode delegar? O que tu pode fazer para que tu consiga dar conta de tudo? Pode ser que tu diminua um pouco as matérias da faculdade, eu não sei qual é a tua situação. Mas tu entende que a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida, as responsabilidades que são nossas e parar de ficar jogando a culpa nos outros. E parar de ficar, digamos assim, levando do jeito que dá. Porque, gente, a gente vai se formar e o que tu fez ou o que tu não fez vai fazer diferença no final, entende? Tudo que a gente fala aqui é faculdade e vida também. Porque, infelizmente, a gente se cobra, mas nem sempre a gente também faz o que tem que fazer. Eu sei, nós somos seres humanos. A gente tem que saber o que a gente tá fazendo e a gente vai ficar tranquilo. Quando tu não faz o que tu tem que fazer, tu fica ansioso demais. Às vezes tu não te organizou direito. Tudo bem, não deu agora, vou me organizar, vou parar de jogar a culpa nos outros e vou fazer o que eu tenho que fazer. Entende? Tudo é assim na vida. A gente tem que pegar aquilo. Eu tinha muito problema, porque até muito pouco tempo atrás eu queria aproveitar todas as oportunidades que existiam. Então eu queria fazer doutorado, eu queria dar aula, eu queria escrever artigo, eu queria participar de grupos de pesquisa, eu queria isso, queria aquilo. Eu fazia 400 atividades ao mesmo tempo, eu quase morria, me desesperava. Porque era muita coisa. Por mais que eu me organizasse, sempre faltava um pouco em alguma das regiões, alguma das áreas da minha vida. Eu não tinha tempo para sair, não tinha tempo para descansar, parecia que sempre era uma culpa. Então eu aprendi com o tempo que quem determina isso sou eu. Se eu estou numa atividade muito pesada agora, eu não vou assumir outra. E além do mais, será que tudo isso é necessário ser feito ao mesmo tempo? Quando eu falo pra ti que tu tem que fazer várias atividades, tu tem que aproveitar a tua faculdade, eu falo pra ti fazer isso, mas a gente tem que ser responsável. Será que eu posso assumir tal, tal e tal atividade todas ao mesmo tempo? Lembra que eu já contei várias vezes de fazer aula de italiano e espanhol juntos que eu fiz? Foi uma decisão burra. Eu não sabia que não ia dar certo. Mas resultado, eu assumi atividades que eram incompatíveis. Eu, Franciele, não conseguia estudar 2 línguas tão parecidas ao mesmo tempo. Aí eu escolhi uma e a outra ficou para trás. Da mesma forma, se tu tem muitas atividades, tu vai ter que escolher o que tu vai fazer. Tu vai ter que determinar o que dá para tu colocar no teu prato, entende? E ser consciente de que talvez o fato de que eu tenha outras atividades façam com que a minha faculdade seja um pouco diferente dos meus colegas. Sabe? Se meu colega só estuda, é aceitável, é comum, é esperado que ele faça todas as cadeiras. Se a tua vida é diferente, tu tem que adaptar a tua faculdade para a tua vida. Nós temos essa opção, mas assuma a responsabilidade. Pense no teu caso, na tua vida, como que tu pode organizar isso? Como que tu pode fazer para que isso dê certo? Tá? Então, é isso. A gente vai ter que conseguir determinar as prioridades. A faculdade é uma delas, não é todas. Mas só com organização tu vai conseguir dar conta de tudo. Vai determinar então que tu vai estudar 1 hora por dia. Já é alguma coisa muito melhor do que 0. Eu me formei sem estudar tudo isso por dia. Eu não tinha esse entendimento. Eu estudava 10 horas no dia antes da prova. E aí não conseguia fazer com que o conteúdo ficasse comigo. Depois tive que sofrer para fazer o conteúdo voltar. Mas tu consegue determinar 1 hora por dia de estudo, já é muita coisa, já consegue ter um respiro, entende? Consegue fazer as coisas melhores. E na verdade a gente tem 24 horas por dia, mas a gente não consegue organizar direito. Então é uma questão de sentar e ser sincero contigo mesmo. Também não adianta colocar o horário fechado, que pelo menos pra mim isso nunca funcionou. Das 2 às 3 eu vou estudar, das 3 às 4 eu vou fazer academia. Não, calma, te organiza de uma forma que tu consiga cumprir. Não precisa ser exatamente o horário. Só se isso funcionar pra ti, pra mim nunca funcionou, mas tu pode organizar o teu dia de uma forma que seja mais aberto, mas que tu vá cumprindo as tarefas ao longo do dia. Determina 5 tarefas que tu tem que cumprir no dia de amanhã. E vai assim. Todo dia tu revisa. Claro que dá um certo trabalho, mas assim, o resultado ele vale muito a pena. Porque tu perde 10 minutos um dia antes pensando no que tu vai fazer no próximo dia, certo?
mas tu ganha um dia mais organizado, um dia que tu vai fazer tudo que tem que fazer, um dia que tu não vai esquecer tuas atividades. Um dia que tu não vai esquecer que tu tinha que ir no dentista, que tu tinha que ir não sei o quê, que tu tinha que fazer tal coisa. O problema de hoje é que a gente tá sempre numa vida corrida, a gente não para pra pensar um pouquinho só na nossa organização, na nossa vida, na nossa rotina. A gente tem que pensar. A gente tem que fazer um esforço mínimo pra pensar na gente, entende? No que eu tenho que fazer, no que eu vou fazer, no que eu, preciso resolver. E assim, é só assim que a gente consegue. Tem como dar conta? Tem. Tem como dar conta de tudo, mas tu vai ter que te organizar e tu vai ter que também cair na real. Será que eu dou conta de tudo isso ou eu peguei um pouco mais do que eu deveria? Certo? Vai mais devagar, senão tá dando esse ritmo tá muito forte, diminui algum dos pontos da tua vida. E assume as responsabilidades. Eu acho que essa é a única resposta, digamos, que serve para tudo que a gente tem aqui. Após a graduação, é válido ingressar logo numa pós ou já ingressar na prática? Essa pergunta, ela é bastante complexa porque eu fui uma pessoa que entrei direto para o mestrado e depois continuei dando aula e aí eu fiz meu doutorado. Tem pessoas que já vão direto para a prática e aí com o tempo, mais tarde, elas começam a se especializar. A depender da pós-graduação, é super possível que tu leve as duas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o mestrado, ele é bem mais difícil. Levar um mestrado com trabalho, por exemplo, é mais difícil, ainda mais tu tá iniciando numa vida que tu não sabe muito bem o que fazer, mas não é impossível, ok? É uma escolha. Existem pós-graduações, no entanto, por exemplo, especializações, que tu vai ter 1, 2 aulas por semana. Então, não é algo que fica impossível de tu trabalhar, de tu ir pra prática, de tu advogar, por exemplo, e também fazer a tua pós-graduação. Agora, são duas situações muito diferentes. Eu senti muita falta de ter mais prática na época do meu mestrado, porque eu não podia advogar pra fora e tudo mais, porque eu sentia falta do direito puro, assim, do direito material, do direito processual. Depois eu tive um período que eu advoguei entre mestrado e doutorado, né? Mas a questão são coisas totalmente diferentes, entende? Eu não me arrependo de ter feito direto o mestrado, porque eu construí o meu caminho desta forma. Mas eu acho super interessante também, se tem uma oportunidade de trabalho, por exemplo, tu trabalhar para também adquirir prática, entender como funciona na vida real, ter experiência de trabalho, entende? Normalmente como advogados, né? A gente tem que conseguir, digamos assim, entender o que a gente quer. A pós-graduação, para a tua área prática, eu já vi vários advogados falarem que ela não vai mudar muito. O que eu quero dizer com isso? As pós-graduações no Brasil, elas são muito voltadas para a teoria. Então, é uma continuação, entre aspas, bem aprofundada da faculdade. As pós-graduações e especializações, em geral, elas são muito assim. Tu vai ter um nível maior de ensino, de estudo sobre um determinado tema, mas é muita teoria e pouca prática, na maioria das pós-graduações, ok? Então, tu ter a pós-graduação não vai te fazer ter uma facilidade maior com a prática, entendeu? Da mesma forma, o mestrado e o doutorado, eles são estudos muito diferentes da faculdade e muito diferentes da prática também. Tem muita gente que concilia, mas eu acredito que tu tem que definir o que tu quer pra ti. Especialização, por exemplo, eu te digo, é bem tranquilo de levar com qualquer outra atividade. Tem gente que vai estudar para concurso. Se gosta, se quer se especializar em um assunto, se quer ter um título, o título ele pode contar depois, lá, na prova de títulos, no teu concurso, ok? Mas pensa bem, o que eu quero dizer é o seguinte, são 2 pontos bem diferentes, certo? Tu pode trabalhar e tu pode fazer uma especialização. Tu pode trabalhar e tu pode fazer um mestrado. Mas pensa aí o que naquele momento é mais importante. De repente tu começa vê como vai, que é a mesma coisa que tu estava falando antes. Não adianta colocar muita coisa no teu prato. Eu, quando comecei o mestrado, eu comecei a fazer cursinho, que na época a gente fazia muito cursinho presencial para concurso. Eu nem queria concurso, mas eu não queria deixar de estudar. Só que não dei conta, porque era aula toda manhã no cursinho e depois aulas no mestrado e puxado e estudo e aquilo e outro. Tem muita gente também que deixa para estudar depois. Eu tenho uma amiga minha que ela tá em cargo público e ela me falou que se ela quiser fazer o doutorado, a instituição paga o doutorado para ela. Entende? Então cada um vai construir o seu caminho. O que eu acredito que seria interessante? Tu começar um deles, escolhe. Então, como eu vou me formar, eu vou fazer uma pós. Tá bom. Então, vai atrás disso, vê o que tu quer fazer e vê como vai, se pra ti tá muito puxado, se pra ti tá muito difícil ou não.
E aí tu pode ver outras coisas que tu pode tentar fazer para suprir outras necessidades, mas é uma coisa totalmente diferente. Como eu disse, o fato de tu fazer uma pós-graduação não vai te facilitar a prática, porque a prática é totalmente diferente, entendeu? Apesar de eles serem complementares, é um outro aprendizado que tu tem. Então, a questão da prática, ela é muito diferente do mundo acadêmico. Tu ter um título de mestre ou de doutor, talvez não faça diferença se tu for ser advogado ou juiz. Entende? Não faça diferença porque a gente quer saber o que tu consegue resolver. Quais são ali, como que tu, digamos assim, consegue resolver a situação. O advogado, ele tem que ter muito conhecimento prático além da teoria. E nem sempre a pós vai te trazer isso. Então deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro isso. Nós podemos ir para um ou para outro lado. Nós podemos também levar os dois juntos, ok? Mas é só tomar cuidado para não pegar muita atividade mais do que tu consegue dar conta. Se teu sonho é ser juiz, por exemplo, tu pode ir para uma pós-graduação, mas na verdade o teu estudo ele teria que estar focado no concurso, que é um estudo totalmente diferente das nossas pós-graduações, entende? Um mestrado e um doutorado não vai focar no direito civil, no direito penal. É muito diferente o estudo de uma coisa e de outra. Então tu tem que tomar cuidado com isso, para não dividir o teu, digamos assim, a tua energia e não conseguir nenhuma coisa e nem outra. Minha amiga que é juíza, ela fez o mestrado e depois ela foi estudar para concurso. Existem pessoas que estudam direto para concurso, aí depois que passam, vão se aprimorar em especializações, em mestrado, doutorado e tudo mais. É uma escolha muito pessoal, então tu vai ter que sentir. Tem uma oportunidade muito boa. Aproveita a oportunidade se é o que tu quer. Mas veja se está de acordo com o teu objetivo. Por isso que a clareza é tão importante. Se tu quer ser doutora em direito para dar aula, talvez não seja tão relevante estudar para concurso agora. Eu fiz isso. Porque eu achava que era importante eu manter o contato com o direito material. Mas é que naquela época aquilo não estava entrando. Eu tenho muito desejo de estudar o direito material, mas de uma forma mais livre, entendeu? De uma forma não voltada com uma aula específica, com horário, com carga horária. Eu quero poder estudar para eu aprender, não apenas para conseguir um título. Então, essa pergunta ela é difícil, porque vai depender muito da tua vida, do teu objetivo, daquilo que tu quer. Tu quer concurso? Então, talvez a área acadêmica não seja o momento para ti. Não, tu quer outra área, tu quer a prática, tu quer advogar. Bom, vai advogar e tu consegue levar, talvez, a depender da tua situação, também as pós-graduações. Mas tudo é muito relativo, entende? O meu mestrado, eu só estava com mestrado, eu quase enlouqueci. E eu era bolsista de dedicação exclusiva, então assim, foi muito puxado. Ao mesmo tempo, eu tinha colegas que eram advogados e que faziam mestrado. E eles davam conta do jeito deles, certo? Mas para eles o mestrado era um título que não ia fazer uma grande diferença, já tinham carreira jurídica e tudo mais. Enfim, cada um de nós vai ter a sua jornada, a sua caminhada, tu tem que estar sempre pensando naquilo que vai agregar para a tua caminhada, para a tua jornada e entender que não existe uma única resposta. Vai sentindo, vai conversando com pessoas, vai vendo se tu decide o que tu quer ou o que tu não quer, certo? Mas saiba que todo estudo, ele sempre vai ser válido. Independentemente de qual área tu resolver, eu acho que a área prática, por exemplo, eu gostaria muito de ter trabalhado num escritório para pegar alguns detalhes que eu não tive. Lembra que eu sempre falo que eu me arrependo de não ter estagiado em escritórios de advocacia na faculdade, porque tem muita coisa que só lá dentro tu vai aprender. Então, eu gostaria de ter trabalhado, mas não coube até hoje na minha trajetória de vida, entendeu? Mas tu sempre vai aprender. Estou apenas trabalhando. Eu tenho certeza que no trabalho tu tá aprendendo muita coisa da prática que muita gente não sabe. Então, aproveite cada momento e entenda que cada uma das experiências, independente de qual for, elas têm como agregar na tua vida, elas têm como fazer tu ser uma pessoa melhor, um jurista, um profissional melhor. E, é claro, aliado sempre ao estudo, ao aprimoramento, a tu buscar, a não ficar parado, a querer aprender, a querer saber, a querer fazer. É isso que nos diferencia, sabe? Essa vontade que tu tem ou não de melhorar, de ser uma pessoa melhor, de entender mais os conteúdos. Mas isso aí só com o tempo tu vai conseguir dizer o que é pra ti, o que não é e tudo mais. Certo? Muito obrigada por todo mundo que participou aqui da nossa live. Terça-feira nós temos a live comum às 6 horas e 5 minutos no YouTube, certo? Vai ser bem legal. E domingo que vem nós temos mais um Professora Responde. Como sempre, tu deixa tua perguntinha na caixinha nos stories no sábado e no domingo eu respondo, tá? Organiza tua semana aí e a gente segue se falando, tá bom? Bom domingo pra todo mundo.